Livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo de número 12. Amém? Marcos 12, versículo 18. Aleluia, Jesus. Marcos 12, versículo de número 18. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência, e o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitaram, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem os poderes de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tem escrito no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Amém? Pode se sentar, pode ficar aí onde você está. Aleluia, Jesus. Errai-vos muitos, porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus dos vivos. Aleluia. Sabe, irmãos, os saduceus, os fariseus, eles andavam do jeito deles, eles faziam do jeito deles, viviam do jeito deles, eles cultuavam a Deus do jeito e da forma deles, segundo a razão deles, irmã divina. O que desce na teia deles, eles faziam, eles adoravam. Da forma como eles faziam, eles achavam que era certo, que era o certo. Aleluia. Eles costumavam dizer muito acerca das leis de Moisés, os 5 livros iniciais da Bíblia, né? A Bíblia refere-se a Moisés. Então veja você que eles citavam muito as leis de Moisés. Eles andavam sobre as leis que Deus deu para Moisés, ou sobre as determinações de Moisés. Aleluia, Senhor. Então eles só criam e acreditavam naquelas coisas. Jesus, quando veio à terra, ele teve um sério problema com os saduceus e os fariseus, irmã Marta. Porque ele foi enviado por Deus. Ele nasceu naquela manjedoura, naquele estábulo, foi enviado por Deus como filho do homem, o filho de Deus, o salvador da humanidade, o restaurador da humanidade, aquela promessa de Deus que mudaria o mundo, mudaria o pensamento das pessoas. Mas as pessoas, elas não deixaram se mudar ou serem mudadas por Deus, por Jesus Cristo, mas muitos bateram
bateram de frente com ele. Jesus, mesmo certa feita, ele disse assim, aleluia, Jesus, ele disse assim, olha, não oreis como os fariseus, como os hipócritas, que eloquentemente oram em praça pública, e pregam em praça pública, mas não tem nada a ver comigo. Foi Jesus quem disse. E de outra feita, irmão William, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, eles chegaram até onde Jesus estava e dizia assim, a obra que ele faz não é de Deus, é do diabo, é de Beelzebub, é de Baal. Jesus pega, irmãos, e diz a eles assim, por acaso dividiria Satanás o seu próprio reino? Por acaso Satanás dividiria o seu próprio reino? Ele diria que depois desmancharia o seu feito. Aleluia, Senhor. Agora veja você. Jesus Cristo, ao untar o lodo e passar nos olhos do cego, e mandar lavar o sangue de Simeão, quando aquele cego voltou de lá daquele tanque, sorridente, alegre, um semblante diferente, aqueles saduceus, aqueles hipócritas, aqueles fariseus que estavam ali, no meio da multidão, gritaram dessa forma, e agora glorifica ao teu Deus, pecador. Jesus olhava para ele, e a multidão olhava para ele, e ele, irmã Márcia, dizia, olha, se eu sou pecador eu não sei, mas de uma coisa eu sei, eu era cego, e esse homem fez um milagre acontecer na minha vida, eu voltei a enxergar. Agora veja você, Jesus Cristo, ele usou todos os poderes que Deus tinha trazido com ele aqui nessa terra, tinha entregado a ele aqui nessa terra, para mostrar a glória do nosso Deus, do nosso Pai. E ele pregava a palavra do arrependimento, ele pregava a palavra da salvação, mas muitos meditavam em Moisés, muitos meditavam nas leis que Moisés tinha trazido para o povo, e veja você que eles faziam vistas grossas a Jesus, eles faziam pouco caso de Jesus, ou seja, melhor dizendo, eles não confiavam, não acreditavam muito em Jesus Cristo, no que ele falava, no que ele dizia, das coisas que viriam e que aconteceriam no dia seguinte ou no amanhã. Eles com certeza diziam que era besteira. Aleluia, Senhor. Agora veja você, por causa de uns, alguns são prejudicados, alguns são condenados. Há poucos dias aí, um gaiato, um palhaço, um besta, um ignorante, lançou a palavra de que o mundo acabaria no dia 21 de dezembro. Aleluia. Agora veja você, isso não quer dizer que as outras pessoas não merecem crédito, não merecem credibilidade. Aleluia, Jesus. Porque assim também pensavam os saduceus e os fariseus de que Jesus não merecia crédito. Jesus Cristo não merecia credibilidade alguma, porque eles tinham que firmar nas coisas que Moisés tinha dito. Aleluia, Senhor. Agora veja você, quando Elias, ele fugiu de Jezabel, se escondeu dentro da caverna, irmã
mataram todos os seus profetas em Jerusalém, só ficou eu, só ficou eu. Deus virou para ele e disse: Elias, não ficou só tu, ainda existe 7.000 Elias, que não se curvaram diante de Satanás, diante de Beelzebul. Sabe, vez em quando eu vejo algum ignorante por aí dizendo que o que foi, o que passou, passou, que os profetas de Deus acabaram, que os ungidos de Deus acabaram, ela não existe mais profetisa, não existe mais aqueles que Deus usa para revelar, para falar, para profetizar ali. De vez em quando eu vejo alguns teólogos, alguns filósofos falarem asneiras por aí, besteiras por aí, meus irmãos, como se merecesse crédito só a obra deles, só o trabalho deles. Alguns dizem assim: cuidado com esses homens que dizem, eu vi uma aranha ali. Aleluia. Vai acontecer isso, cuidado. Aleluia. Sabe por quê? É porque a Bíblia fala que a uns Deus concede aí o ministério de pastor, apostólico, a outro ministério profético, a outro ministério de cura. Aleluia. De mestre, além de nós termos também os dons pessoais que cada um tem dado por Deus. Tem muita mulher que é boa na cozinha culinária, tem muito homem que é bom na cozinha culinária, tem muito mestre que é bom para ensinar, para lecionar, tem muitas pessoas que louvam bem, cantam bem. Aleluia, Jesus. Agora veja você, o que eu estou dizendo para você é que aquelas pessoas, elas firmavam no seu pensamento, firmavam nas suas razões, mas não buscavam a razão do alto, não buscavam as razões espirituais. Aleluia, Jesus. Aquelas a quem Deus concede por querer dele, pela vontade dele e pela busca incessante das pessoas ao seu reino, as pessoas que buscam o reino de Deus incessantemente. Deus faz elas diferentes, mamãe, aqui nessa terra. Aleluia, Jesus. Todos nós nascemos em berços iguaizinhos nós somos. Nascemos na mesma nação, no mesmo povo, falamos o mesmo idioma. Aleluia, Senhor. Mas alguns são diferentes. E não são por falta de esforço, mas sim porque se esforçaram para serem diferentes aqui nessa terra. Aleluia, Jesus. Olha, eu nunca pedi nada para Deus, espiritualmente falando, mas Deus me entregou o que Ele tinha me entregado. Aleluia, Jesus. Sabe por quê, irmã Gabriela? Sabe por quê, irmã Gabriela? Que as pessoas são diferentes aqui na terra. Porque muitas pessoas, elas até buscam as coisas dos céus, elas olham para os céus como se estivesse olhando um avião que passasse nas nuvens. E elas olham um avião subindo nas nuvens, sumindo no meio das nuvens, desaparecendo no meio das nuvens. Aleluia, Jesus. Então aquela pessoa, a visão dela é aquela, a visão dela do avião que ela viu, está lá na lua, está lá nas nuvens, está nos céus. Agora tem pessoas
Aleluia, Jesus. Eu me lembro que quando eu profetizei algumas coisas aqui na igreja, o Senhor me traz a visão, aquilo que Ele me usa para profetizar para as pessoas. Eu me lembro, irmão Geraldo, não me esqueço desse dia em que eu estava aqui nesse culto e Deus me usou para dizer para a tua irmã que Deus está me entregando a chave de um carro novo para ela. Naquele dia, mamãe, o Senhor me trouxe perto de mim aquele carro branco. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que enxergam coisas longe deles, mas tem outras que enxergam as coisas bem próximas dele. Aleluia, Jesus. É como se tivesse um possante telescópio na lente dos seus olhos. Eu me lembro que quando a igreja era lá na Vista Alegre, nós estávamos começando o ministério lá na Vista Alegre, no São Francisco. No meio do mistério, o Senhor me usou para perguntar para uma pessoa o que tinha a ver duas folhas de ouro, daquelas compridas, chatinha, com alguém que estava dentro da igreja. De repente, a Carla, a irmã do Leandro, que estava na frente da vida hoje, ela disse: fomos nós, Tidali. Fomos nós que fizemos o bolo em casa. Aí nós olhamos, achamos que o bolo era pouco, não ia dar para todo mundo. Então nós pegamos, fomos atrás de outra forma, igual idêntica, e fizemos outro bolo. E eu dei glória a Deus. Eu não estava lá, e nem tampouco comi do bolo, mas eu vi as formas. O Senhor me mostrou as formas. Aleluia, Jesus Cristo, na Fátima, quando André, o irmão de Filipe, estava levando Jesus para conhecer seu irmão, Filipe olhou e disse: André, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por acaso pode vir algum profeta de Nazaré? André. Jesus olhou, aproximou de Filipe e disse assim: Filipe, eu te vi, Filipe, quando você estava lá de trás do muro da tua casa, assentado debaixo daquele pé de pau, daquela árvore, lendo a palavra do meu Pai. Filipe olha para ele e diz assim: Tatiane, Senhor, vejo que tu és um profeta, tu és o Messias. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que ficam no passado, que moram no passado e morrem no passado. Aqueles saduceus, aqueles fariseus, eles achavam dentro de si, dentro deles, irmão William, que jamais poderia chegar outro profeta aqui na terra. Jamais poderia existir outro profeta aqui na terra que não fosse Moisés. A Bíblia fala para mim e para você que Deus faz nova todas as coisas. A Bíblia fala que Deus renova todas as coisas. Foi o que Deus disse para Elias: Elias, se você morrer, eu ainda tenho 7.000 profetas lá em Jerusalém. Aleluia, Jesus. Ignorantes são esses pastores teólogos e filósofos que dizem por aí nas suas pregações, nos congressos ou nos lugares aonde eles vão, que não pode existir mais sobrenatural de Deus nessa terra.
que não pode existir alguém diferente de Deus nessa terra, que todo mundo é igual. Aleluia, Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Agora veja você. Certa feita, Deus visitou Ezequiel, o profeta Ezequiel, e deu uma visão para ele de algumas coisas que se locomoviam, andavam, rodavam por rodas, e tinham os olhos grandes na frente, e andavam a cerca de 60 quilômetros. Deus estava mostrando para Ezequiel, irmã Luciene, o mundaréu de carro que existiria no mundo nos dias de hoje. Aquilo que ele viu, aquela visão, irmã Fátima, Deus estava mostrando para ele os carros, as motos, os olhos eram os faróis, as rodas eram as rodas dos carros, das motos, das bicicletas. E eles andavam a cerca de 60 quilômetros. Está lá em Ezequiel. Simboliza o motor do carro, os cavalos do carro, que movimentam o carro, que dão velocidade no carro. Aleluia, Jesus. Aí veja você, Deus não morreu. Aqueles fariseus, aqueles saduceus, eles estavam acreditando que nada podia ser diferente do que Moisés estava dizendo. Tinha que ser diferente. Olha, irmãos, nós vamos ser renovados até nos céus. Nós vamos ser renovados até nos céus. Existem aqueles que dizem: o Senhor mandou falar, o Senhor mandou dizer. Agora, eu não vou contestar o que ele disse. Não vou contestar. Quem sou eu para contestar? Mas se ele disser que o Senhor mandou dizer, que o Senhor mandou falar, e Deus não mandou ele dizer, e Deus não mandou ele falar, aí Deus vai cobrar dele. Porque ele estará usando o nome de Deus em vão. Você está entendendo? Você quer ver um exemplo das coisas que eu vou te dizer? Deus, dentro do barco do navio, quando ele estava indo Paulo à cidade de Creta, ele entrou no navio e tinha 270 marujos lá, e começou o barco a balançar, a quase a pique bater nas rochas. Deus olhou e disse assim: Paulo, o anjo de Deus visitou Paulo e disse assim: Paulo, o Senhor mandou te dizer que por causa de ti que está nesse barco, nem tu, nem nenhum desses marujos morrerão nesse mar. Aleluia, Jesus. Veja você que tem pessoas que às vezes nascem na mesma casa, na mesma terra, mas são um pouco mais do que as outras. São um pouco mais do que as outras. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia, mas no meio de todo aquele povo que estava ali de Deus, que estava exilado ali, eles eram diferentes. Eram diferentes porque eram mais sábios, tinham mais conhecimento, aprendiam mais, e Deus dava mais para eles, aleluia, Jesus. Eles ocupavam a posição de líderes no governo. Eles ocupavam posições ali.
de liderança. Aquela pessoa, irmã Gabriela, que consegue enxergar o avião mais próximo de si, você pode ter certeza que ela consegue muito mais, ela conquista muito mais. Eu estou dizendo para você, tem muita gente que olha para o céu, vê Deus nos céus, mas jamais consegue ver Deus próximo dela, perto dela, porque ela não procura ver esse Deus perto dela. Ela não procura pagar o preço para ver esse Deus perto dela e dentro dela. Aleluia, Jesus. As pessoas que só enxergam Deus de longe como o avião, elas não vão andar nunca de avião. A possibilidade dela andar de avião vai ser zero, porque ela está vendo o avião em cima. Mas aquela pessoa que está no aeroporto, está próximo do avião, para ela é mais fácil, para fazer um check-in, entrar no avião e voar. É muito mais fácil. Concorda comigo? Concorda, não, Tatiana? Tem gente que só vê de longe, se eu pudesse estar dentro daquele avião. Tem outros que fazem a mala e já vão para o aeroporto. Eu me lembro de um testemunho de um homem que usa branco, igual eu em Santa Catarina. Deus usa poucos homens de branco. É um mistério que Deus tem com esses homens. E ele chegou na casa dele, irmã dele, e está lá tranquilo, de repente ele levanta do sofá, começa a fazer a mala. E a mulher dele chega: onde você vai, meu amor? Eu vou viajar. Mas sem dinheiro? Como é que você vai viajar sem dinheiro? Não, mas Deus quer para mim ir para o aeroporto. Deus me mostrou que é para mim ir para o aeroporto. Eu não falo nada, porque ela era um homem de Deus, um profeta de Deus. Tinha visão de Deus. Aí de repente, ele chega no aeroporto, entra lá no aeroporto, meu irmão, ele está lá na fila para fazer o check-in, mexer com essas coisas no aeroporto. Irmão Luciano diz, o testemunho vivo. Está faltando 5 pessoas assim. De repente a moça do guichê chama ele e fala assim: o senhor vai para onde? Eu vou para tal lugar. É aqui mesmo. O senhor pode ficar aqui na frente. Eu vou fazer aqui a passagem para o senhor, vou liberar tudo aqui, porque eu vejo que o senhor é um médico. E médico aqui hoje está tendo promoção. Médico aqui hoje não paga nada aqui. Só vai pegar o avião, vai só. O senhor já pode entrar com sua mala para lá. Aleluia, Jesus. Olha, irmãos, tem homens, irmãos, e mulheres de Deus que são diferentes. Deus fala assim para ela: vai! Ela sente quando é de Deus e quando não é de Deus. Eu já contei para você, quando eu fui lá pegar lá meu boleto para me pagar na prestação do lote, eu falei: larguei minhas coisas, tomei um banho, pá! Aí a velhinha falou assim: vai, você não vai mais não? Não, vou continuar meu trabalho aqui. Eu senti de Deus, eu vi Deus falando comigo, na minha mente, no meu coração, que não é para mim. Aí quando foi na segunda-feira, eu cheguei lá, falei para a moça, ela falou: olha, se o senhor tivesse vindo, o senhor tinha perdido a viagem, porque nós não trabalhamos no dia de sábado. Tem pessoas, sabe, que elas têm um sensor diferente. Você está entendendo? Jesus é